pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ao Cubo! Hoje a gente vai trabalhar aqui com um conceito que é bastante cobrado no Enem, todo ano tem pelo menos uma questão, está dentro do conteúdo de geometria plana. É semelhança de triângulos. Então, é um conceito muito simples e muito rápido de entender. Então, não esquece ainda, se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações. E, claro, deixa o like para ajudar a divulgar o canal e esse vídeo também. Não esquece também que aqui embaixo tem lista de exercício para você dar uma praticada no que a gente vai ver aqui, beleza? Então, sem mais enrolações, bora para a aula! Então, para você entender semelhança de triângulo, você precisa saber, na verdade, duas legendas básicas que a gente vai colocar aqui, que é o A e o L. O que é o A? O A são ângulos congruentes, ou seja, ângulos que possuem a mesma medida, certo? Então, por exemplo, se um ângulo de um triângulo mede 30 graus, o outro triângulo, embora que o triângulo seja maior, possui um ângulo também de 30 graus, a gente diz que esses dois ângulos são congruentes, porque possuem a mesma medida. A outra legenda, o L, ele quer dizer, se refere a lado proporcional. O que é isso? Por exemplo, digamos que eu tenha dois triângulos de tamanhos diferentes, mas num desses triângulos, um lado dele mede 1,5. O outro triângulo, o lado correspondente a ele, o lado que está na mesma posição a ele, mede 3, por exemplo. Então quer dizer que esses lados, a diferença é que um é o dobro do outro, confere? Ou seja, eles são proporcionais. Então, o A é ângulo congruente e o L é lado proporcional, tá certo? Então, vamos para os casos. Olha só, existem mais casos de semelhança, mas eu vou explicar 3 para você entender e os outros vêm por consequência. Olha, o primeiro caso é o ângulo-ângulo-ângulo. O que é isso? É quando os triângulos, a relação entre os dois, eles têm, por exemplo, ó, um ângulo semelhante aqui, né, um ângulo congruente aqui, outro congruente aqui e outro congruente aqui, ó. Entendeu? Então, esse caso é quando os três ângulos dos dois triângulos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. O segundo caso é o caso lado, lado, lado. É quando os três lados do triângulo são proporcionais. Ou seja, se eu tenho um triângulo aqui, 1, 2, 3, e o outro triângulo for 3 vezes mais, então ele vai ser 3, 6, 9. Certo? Então os três lados correspondentes, ó, se eu estou pegando aqui A e B, repara que ele é a base do triângulo, o daqui também é a base. Então os lados correspondentes têm que ser proporcionais. O outro caso é que tenha lado, ângulo, lado, ou seja, dois lados proporcionais e um ângulo congruente. Então, se você tiver dois lados proporcionais e um ângulo congruente, também é um caso de semelhança de triângulo. Não é só porque que os dois triângulos tenham 3 lados, quer dizer que eles são semelhantes. Nem todo triângulo é semelhante. Então é importante você observar esses detalhes. Mas aí vem um conceito que também é de extrema importância para a compreensão do conteúdo, que é a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança entre dois triângulos? É isso aqui, ó. Repara que legal. Se eu tenho, por exemplo, AB, certo? Que é a medida daqui. Se eu dividir pelo lado correspondente do outro triângulo, DE, tem que ser igual a todas as outras correspondências. Hein? Ó. Assim, AB, né, que eu peguei, agora eu vou pegar BC. Repara que o correspondente desse aqui é esse aqui, ó. Então, é EF. E o outro, ó, o correspondente de AC vai ser DF. Então, a gente diz que qualquer lados correspondentes do triângulo, se você pegar e fizer uma razão entre eles, vai dar sempre o mesmo resultado. Esse resultado, que aqui eu vou chamar de K, é o que a gente chama de razão de semelhança.
tá bom? Então, essa razão de semelhança, ela é muito importante em alguns cálculos. Vão te ajudar muito em alguns cálculos. Outra proporção que existe aqui, que é importante você saber também, é a que relaciona as áreas. Então, digamos que aqui eu tenha área 1 e aqui uma área 2. Se eu dividir lado por lado, eu acho a razão. Se eu dividir área por área, eu vou achar a razão ao quadrado, tá? Então, isso aqui é uma informação extremamente importante. Já caiu questão no Enem que só esse conhecimento já te ajudava a resolver a questão em menos de 30 segundos. Então, facilita muito, então é importante, tá bom? Vamos ver como que isso fica em número. Olha aqui, ó. Por exemplo, esses dois triângulos são semelhantes. Se eu fizer aqui a razão de semelhança, qual seria a razão de semelhança? A razão de semelhança seria eu dividir os lados. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 6, que é esse lado, sobre 18, vai ser igual, ó, 6 sobre 18. 3 sobre 9. 3 sobre 9. Que vai ser igual a 3 raiz de 5 sobre 9 raiz de 5. Se você observar todos eles, ó, se eu dividir aqui por 6, vai dar 1 e aqui vai dar 3. Se eu dividir aqui por 3, aqui dá 1 e aqui também dá 3. Se eu simplificar aqui, ó, e aqui, então aqui vai dar 1 e aqui dá 3. Ou seja, todos eles vão dar 1/3. Concorda comigo? E se a gente fizesse a área? A área, por exemplo, a área desse primeiro triângulo, que eu vou chamar de área 1, ela é base, que nesse caso aqui é 3, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Então eu faço 3 vezes 6, 18, dividido por 2, que dá 9. A área do outro, ó, a área 2, é a base, que é 9, vezes a altura, que é 18, sobre 2. Então, se a gente efetua a divisão em 9 vezes 18, vai dar 180 menos 18, 162, sobre 2, que dá 81. Certo? Aí se eu venho aqui, ó, e faço a razão de semelhança, não é K ao quadrado, quando se refere à área. Então, se eu fizer aqui, ó, a área 1 sobre a área 2, e vir aqui, ó, e fizer a raiz disso, eu vou achar exatamente 3 sobre 9, que simplificando é 1/3, que é exatamente a mesma coisa. Então, grava isso, razão de semelhança. Se eu pegar lado sobre lado, eu acho K, a constante de semelhança ou razão de semelhança. Se eu pegar área sobre área, eu acho K ao quadrado. Certo? Então, como que isso viria numa prova ou no Enem? Então, vamos ver, se liga aí que é a hora da prática. Então, olha aí um exercício bem clássico. Diz assim: um homem de 1,80 m de altura projeta uma sombra de 2,70 m de comprimento no mesmo instante em que um poste projeta uma sombra de 9,60 m de comprimento. Qual é a altura do poste? Então, fiz um desenho aqui, basicamente parecido com o que está aí, né? Esses problemas são básicos e sempre acaba aparecendo alguma coisa. Por que relaciona a sombra? Porque o ângulo de incidência do Sol, quando fala no mesmo instante, é o mesmo, tá? Então, por isso, quando disser problema de sombra no mesmo instante, quer dizer que é triângulo semelhante, beleza? Você não precisa nem testar. Ó, então a gente tem o seguinte: 1,80 m de altura do rapaz, com 2,70 m da sombra, não tenho a altura do poste, mas tenho que a sombra mede 9,60 m. Então, vamos pegar as correspondências. Eu vou chamar a altura do poste de x, então se eu pegar a altura do poste sobre a altura da pessoa, vou colocar 1,80 aqui, ó, e a sombra do poste,
que é 9,60, sobre a sombra da pessoa, que é 2,70, já vou cancelar esses zeros aqui para adiantar, eu tenho a proporção que vai me gerar o resultado. Multiplicando 2,7x, opa, coloquei uma vírgula até a mais aqui, e 1,80 vezes 9,6. Não sabe fazer assim? Então vem cá e coloca, ó. 1,80 vezes 9,6, vamos multiplicar aqui, ó. Vai dar 0, 6 vezes 8 dá 48, 6 vezes 1, 6, com 4, 10. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 8 dá 72, vão 7. 9 vezes 1, 9, com 7 dá 16. Então eu tenho 0, 8, 2, 7 e 1. Tinha 1, 2, 3, 1, 2, 3 depois da vírgula. Esse zero aqui a gente pode até cancelar. Então isso vai dar 17,28. O x então vai ser 17,28 dividido por 2,7. Isso dá então, sabe fazer também não? Então vamos fazer aqui, ó. 17,28 dividido por 2,7. Repara o seguinte, aqui eu tinha duas casas depois da vírgula, aqui eu tinha uma. Então eu vou acrescentar mais uma e cancelar a vírgula. Então a gente tem 1728 dividido por 270. Vai dar 5, 6, 6, eu acho que são 6. Então vai dar 0, 42 vão 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Então eu tenho 8, 0, 1, 108. Se eu aumento 0 aqui, eu coloco uma vírgula de cá. Então, 4, por exemplo, ó, vai dar 0, 4 vezes 7 vai 28, 4 vezes 2 dá 8, com 2 dá 10. Então a gente acha exatamente que a altura do poste é 6,4 metros. Então vamos para um exemplo agora que caiu no Enem. Olha aí. Diz assim: a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Então aqui eu fiz até um desenho para facilitar a sua interpretação. O rapaz está subindo a rampa, ele subiu 3,20 metros e percebeu que sua altura é 0,8. Ô Anderson, mas no exercício não falou que era um ângulo de 90 graus. A altura, gente, é medida no ângulo de 90 graus com a horizontal, tá certo? Então, mesmo que não diga no exercício, quando falou altura, você sabe que o ângulo é de 90. Eu sei que ele faltava uma quantidade para ele subir, porque a altura total da rampa era de 2,2. Então, o que a gente tem? Nesse caso aqui, eu tenho dois triângulos, um dentro do outro. Repara comigo. Ó, essa parte aqui é um triângulo, correto? Essa primeira aqui, ó, que ela tinha 3,2 aqui e 0,8 aqui, certo? E se eu contar o triângulo todo, é outra figura, ó, que tinha 2,2 aqui e essa parte de cima valia 3,2 mais x, certo? Então, a gente pode aplicar, sim, semelhança de triângulo. Vamos lá? Ó, como que a gente faz isso? Lados correspondentes. A rampa é correspondente da rampa. Então, eu tenho 3,2 sobre 3,2 mais x igual... A altura é correspondente da altura. Então, eu tenho 0,8 sobre 2,2. Certo até aí? Então vamos fazer as multiplicações. Então, se eu multiplico aqui, ó, 0,8 vezes 3,2, quanto que dá? Fazendo um cantinho aí, ó, 3,2 vezes 0,8. Se você multiplica, eu tenho 16, que vai 1. 3 vezes 8, 24, com 1, 25. Esse zero só vai me gerar mais um zero aqui na frente. Eu tinha duas casas. Então, isso dá 2,56, 0,8 vezes 3,2, 2,56, 0,8 vezes x dá 0,8x. Lembrando que aqui eu multiplico os dois aqui de baixo. Do lado de cá eu tenho que multiplicar 3,2 vezes 2,2, vou fazer aqui, ó, 3,2 vezes 2,2.
Então eu tenho 4, 2 vezes 3 vai dar 6, e de novo é a mesma coisa. Somando 4, 10 vai 1, dá 7. Tinha duas casas depois da vírgula, 1, 2, dá 7,4. Então aqui vai dar 7,04. Esse 2,56 passa com a operação inversa. Então 0,8x é igual a 7,04 menos 2,56. 0,8x vai ser igual. Tá com dificuldade de fazer ali? Faz aqui, ó, 7,04 menos 2,56. Então tem, ó, 14 menos 6 vai dar 8, 9 menos 5 é 4, 6 menos 2 é 4. Então isso dá 4,48. Certo? Então a gente vem, ó, x vai ser 4,48 dividido por 0,8. Certo? Ah, Anderson, eu tenho dificuldade de dividir assim. Faz o seguinte, como aqui vai dar uma divisão exata, fica mais fácil. Se eu dividir 4 por 0,8, vai dar 5. Por quê? Como está 0,8, se eu acrescento o zero lá em cima, eu teria 40 dividido por 8, que dá 5. Se eu dividir 48 dividido por 8, que eles estão aqui depois da vírgula, ó, vai dar 6. Então, a distância que a pessoa ainda tem que percorrer é 5,6 metros. Beleza? Então agora faz o seguinte, pega a lista de exercícios aqui para você treinar, vê se você conseguiu entender e se tiver dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para te ajudar. Beleza? Então, se gostou, não esquece de deixar o like. Se não é inscrito, não esquece de se inscrever. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Então, valeu!